Boa noite, a paz a todos. Bom dia, quem estiver assistindo durante o dia. Uma boa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, estou fazendo esse vídeo hoje e primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês pelo fato de eu não ter feito vídeo nos últimos dias. Estava passando por um momento difícil, eu acabei não tendo possibilidade de fazer muito trabalho, dentre outros fatores que não permitiram que eu estivesse fazendo o vídeo, tá bom? Mas independente disso, eu tenho certeza que Deus não abandonou vocês, que Deus está presente na vida de vocês, até mesmo porque eu não sou igreja e eu não sou Deus, sou apenas um servo. A igreja somos todos nós, a igreja é você, a igreja sou eu. E Deus é um só. E você não precisa do meu vídeo, você não precisa das minhas pregações para que seja abençoado. Porque só o fato de você chamar pelo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, isso já é suficiente. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sempre disse pros irmãos da igreja lá, para quem congrega na igreja o qual eu sou pastor, eu sempre disse para eles que eles nunca escorarem em mim, porque eu sou falho, eu sou pecador, e eu sempre ensinei a todos que eles deveriam olhar para Jesus, deveriam olhar para Deus, porque o homem é falho, Deus não, Deus nunca falhará. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Deus é Deus. Tenho um probleminha com o microfone aqui, mas eu não vou parar o vídeo não. Vamos continuar. Aí, irmãos, então por esse motivo não teve como eu estar fazendo. Mas agora, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Eu vou ver se eu faço os vídeos todos os domingos, tá bom? Pelo menos nos domingos. De semana tá meio corrido para mim. Eu vou ver se eu faço pelo menos nos domingos até podermos retornar para a nossa igreja, para a nossa sede, né? Uma das coisas, irmãos, que me deu forças nesses últimos dias, vontade, né? Porque eu vou ser sincero, irmãos. Eu estive pensando em largar a obra, sabe? Tirar de mim essa responsabilidade de ser pastor. Eu estava pensando em desistir disso. Não de Deus, mas desistir de ser pastor. Por quê? Porque, talvez você não saiba, mas é muita responsabilidade, é muito difícil. Sabe? Eu não posso dizer que seja uma coisa, um fardo, porque não é. Mas é uma coisa que pesa, é uma coisa bem complicada. Quem é pastor sabe que é muito difícil. E eu já tenho tantas coisas assim na minha vida que ser pastor é uma coisa que é pesar muito. Eu estive a ponto de desistir. Estive a ponto de largar tudo. Mas Deus tem usado pessoas para chegarem até mim, pessoas que me encontraram, falaram que assistiram os vídeos que eu publico, né, pelo YouTube ou pela página da igreja. Pessoas assim que eu nunca imaginava na minha vida que assistiriam meus vídeos, né? E essas pessoas têm assistido esses vídeos, têm falado, né, que ajudou elas muito, né? Pessoas têm reconhecido o nosso trabalho, né? E as pessoas têm ficado felizes e pedindo para mim continuar fazendo os vídeos porque tem ajudado. E daí isso mexeu comigo, porque às vezes a gente faz um vídeo e a gente não imagina que as pessoas estão assistindo, a gente não faz nem ideia de quem está assistindo, a gente muito menos se está ou não ajudando as pessoas. Daí quando chega alguém assim e fala com a gente que o vídeo ajudou, que o vídeo foi bom, né? Pessoas assim que a gente não imaginava, a gente fica feliz porque sabe que está dando resultados, né? Então, uma das coisas que mais me deu forças para voltar a fazer os vídeos é isso. Porque são pessoas que eu sei que
se não fosse pelo vídeo, são pessoas que talvez nunca iriam na igreja, nunca conheceriam o meu trabalho, né, como servo de Deus. E depois de ter visto os vídeos, as pessoas chegado até mim, eu vi que de alguma maneira atingiu proporções que eu não imaginava. Até mesmo que a igreja voltando, eu quero ver se eu faço esses vídeos um pouco mais curto, né? Que eles não ficam muito cansados, mas eu quero ver se eu faço. E me fez também, irmãos, pensar, esse período que eu estava passando me fez pensar sobre um momento que a Bíblia cita, o qual as pessoas se perderam. Eu gostaria muito, irmãos, de convidar vocês a abrir a Bíblia e pegar a sua Bíblia. A gente vai falar sobre um assunto. Nós vamos falar sobre o tempo que José ajudou as pessoas ali que estavam no Egito. A gente sabe que nós precisamos de Deus, mas nós sabemos também que Deus usa homens para ajudar, homens para ensinar o povo. E lá no livro de Êxodo, eu deixei até marcado aqui para facilitar, no livro de Êxodo 12:40, e diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Nós sabemos, irmãos, que José, ele foi vendido como escravo muito cedo. E ele caiu, né? Ele foi para o Egito. E ele foi, depois de tantas coisas que aconteceram, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque não é o que eu quero dizer hoje. Mas como diz aqui no livro de Gênesis, quer ver, Gênesis 41, não sei se é isso mesmo, 46. José, ele chegou muito cedo na terra do Egito. O povo ficou lá 430 anos. Lá em Gênesis 41, 46, diz assim: era José da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, o que nós entendemos? 430 anos. E José, ele era bem novo quando ele foi para o Egito, mas no momento que ele foi apresentado, aí já seria aquela questão dos sonhos e tal, e ali as portas já começaram a abrir. Nós vemos também que lá é um pouco confuso, irmãos, mas daqui a pouco vai fazer sentido, tá bom? Lá em Êxodo 50. Eu não marquei, não, espera aí, vou só confirmar. Eu gosto de marcar. Não, Êxodo 50 não. Eu vejo que agora, irmãos. Só um minutinho. Ah, tá. Não. Ah, tá. Lá em Êxodo, Não, perdão, irmãos. É Gênesis 50, versículo 22. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai viveu 110 anos. Então, quando ele foi apresentado ao faraó, ele tinha 30. Então, e dali as portas se abriram. Menos 110. Então, nós podemos deduzir aí que José, ele reinou. Ele tomou conta, né? Ele governou o Egito aí durante 80 anos. É mais ou menos isso daí, irmãos. Mas o foco não é esse. Mas o foco é o seguinte: se ele reinou, ele governou por 80 anos, né? Junto ali com a família dele, que quando a família foi para lá, no caso, né? Durante esses 80 anos, então a gente tira aí 430 menos 80 dá 350 anos. Então nós temos aí mais ou menos 350 anos de sofrimento do povo. 350 anos de sofrimento. O povo ficou ali
no sofrimento. No sofrimento. 350 anos. Porque lá em Êxodo 12, né, 40, fala que habitaram no Egito 430 anos. Menos os 80 daria 350. Mesmo que for mais também, não importa. A gente sabe que foi bem mais que 200 anos de sofrimento. Então, nesse tempo, o povo ficou sofrendo. Agora, eu te falo por que o povo ficou sofrendo. Olha aonde eu quero chegar, irmãos. Enquanto José estava lá, o povo estava bem, né? Enquanto José estava lá, o povo estava aproveitando tudo que tinha de bom, como diz em Gênesis 45:17, que o faraó fala assim: disse o faraó a José, disse aos teus irmãos fazer isso, carregai-vos os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Então, durante o período que José estava no Egito, o povo estava muito bem, né? O povo estava muito bem, o povo estava feliz, né? Estava comendo bem, mas à medida que o tempo foi passando, não é o foco, tá, irmãos? Então, se eu cometer algum erro aqui, me perdoem, mas eu não estou fazendo um estudo teológico, é só uma base, independente dos números. A gente sabe que eles ficaram muito tempo lá no meio dessa escravidão, né? Eles foram escravizados durante bastante tempo, mais de 200 anos, que é isso que importa. Então foi que 2 ou até mesmo 3 gerações de sofrimento, ou mais, né? Mas olha, você vê, o que eu quero dizer não é números. O que eu quero dizer é o seguinte: enquanto José estava ali alimentando o povo, ajudando o povo, sendo homem de Deus no meio do povo, o povo estava bem. Entendeu? O povo estava bem. Mas José partiu, José morreu, o povo ficou disperso. E acabou que com o tempo veio os novos governos do Egito e acabaram não querendo mais aquele povo ali da maneira que eles estavam, bem, né? Que eles estavam ali tranquilos, né? Então, depois que José morre, o povo começa a sofrer. E é onde eu pensei que nós precisamos sempre de alguém para nos direcionar na terra. Nós sabemos que o homem não tem poder algum, sabe? Mas um homem usado por Deus, ele tem um grande poder de ajudar as pessoas. Entendeu? Um homem usado por Deus, ele consegue ajudar as pessoas de uma maneira que às vezes nem elas mesmas percebem. Eu tenho pedido muito a Deus para ser usado. Eu não sei o porquê Deus me usa, porque eu não mereço, mas Ele usa. E eu reconheci a importância disso, olhando para a história do povo ali. Depois que o homem de Deus ele morre ali, o povo fica meio disperso e eles acabam sendo escravizados, né? Porque eles não tinham mais aquele apoio daquele homem ali. A responsabilidade, eu não vou me comparar com José, mas porque quem sou eu, né? Porque José era um homem que foi fiel a Deus até o fim. José esteve com Deus até o fim. Mas eu vou lutar sempre, irmãos, para dar o melhor de mim mesmo, para ser este homem usado por Deus para orientar vocês. Só que dessa história eu tenho mais uma lição. Eu digo para vocês: nós só somos escravizados, nós só somos maltratados, humilhados pelo mundo, pelo inimigo, porque nós aceitamos. Por que Deus deixaria de abençoar aquele povo? Por que Deus ele deixaria de ajudar aquele povo? Por que Deus só ajudaria porque José estava ali? Depois que José morre, aí Deus fala assim: agora José, eu não tenho mais o meu favorito, é o povo que se lasque. Não. Isso aconteceu por falta de fé.
do povo. Raciocina comigo, o Egito era uma terra fértil, né? Uma terra farta, né? Farta é melhor dizendo, uma terra farta, onde tinha poderes tanto financeiro como questão de alimentação também. Eles eram poderosos, era um grande império, né? O Egito era muito rico e o povo foi acostumando, né? O povo esqueceu da onde as raízes deles, né? Eles esqueceram da onde eles vieram e começaram a se achar que eram pessoas egípcias, né? Começaram a se misturar. E o povo egípcios, eles não aceitaram. Lógico, eles falaram assim, esse povo vem de fora aí querendo entrar no meio da nossa terra e mandar em nós. Então, o povo, eles começaram a confundir as coisas. Coisa que nós não devemos fazer, irmãos, é confundir as coisas. Cada um tem que saber o seu lugar, né? E o povo, eles acabaram ficando mal acostumados de estar vivendo daquela maneira, né, naquele lugar. Eles esqueceram, né, as raízes, esqueceram quem era o Deus que eles serviam, esqueceram de tudo. Com isso, veio a escravidão, né? Começaram a sofrer. E você fala assim, mas quem falou que eles esqueceram? Irmãos, eu não preciso dizer muita coisa não, sabe por quê? É só você olhar o tanto que eles blasfemaram, o tanto de erro que eles cometeram depois que saíram do Egito. Olha o tanto que eles erraram. Olha o tanto de erro que eles cometeram depois que saíram do Egito. Isso prova claramente que eles já estavam com a cabeça totalmente errada, eles estavam com a visão totalmente errada. Então eles já estavam o quê? Já estavam errando, eles estavam esquecendo quem era Deus. Mas por fim, depois de tanto sofrer, eles começam a fazer outra coisa. Eles começam a não mais se acharem egípcios, né? Eles começaram a lembrar de quem era o Deus deles e que eles não conseguiria nada sem o Senhor. Eu vou te falar aqui agora, irmãos, só um minutinho. Se não me engano aqui é Êxodo. Só um minuto, irmãos. Aí, como acontece no Êxodo, deixa eu ver se é isso mesmo. Como diz lá em Êxodo 3:7, diz o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos vossos exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus começou a ouvir, porque o povo parou, né, para refletir um pouco. E Deus está falando aqui, ó, olha bem nessa fala. Deus ainda disse ainda ao Senhor, né? Certamente vi a aflição do meu povo, ou seja, ele viu o povo sofrendo, o povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor, né? Por causa dos seus exatores, né? Conheço-lhe o sofrimento, ouvi. A gente vê que é uma coisa que estava acontecendo ali agora, eu ouvi agora. Eu não vim ouvindo, né? Eu não estava ouvindo. Eu vi a aflição e conheço o sofrimento. Porém o povo agora começou a clamar, o povo começou a pedir. Talvez um ou outro já pedia, mas precisava de mais, sabe? Eu creio que o Senhor queria ver o povo mesmo dobrando o joelho orando para poder ajudar o povo. Entendeu? Para Deus poder mostrar o poder dele. Eu não estou dizendo que a oração de um justo não vale. Vale sim, mas naquele momento o povo se corrompeu de uma maneira grande, sabe? Eles se esqueceram de quem era Deus e provavelmente começaram a se perder e depois acabou caindo no meio da escravidão. Tem pessoas boas? Tinha pessoas boas? Tinha, mas tinha muita gente também corrupta, pessoas que acostumaram ali com o sistema egípcio e acabaram cometendo erros. Mas enfim, irmãos,
O povo demorou muito tempo para perceber. O povo demorou muito tempo para poder clamar ao Senhor. Por que eu não sei. Não é o caso, mas nós devemos olhar para isso e pensar: será que o que nós estamos passando na nossa vida não é falta de oração? Às vezes você também ora, né? Às vezes você fala: mas não precisa nem de orar, Deus está vendo o meu sofrimento, mas Deus quer ouvir o seu clamor. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o momento que você está vivendo, que você está enfrentando, Ele sabe, porque Ele conhece o povo dele, Ele guarda o povo dele. E assim, se você está passando talvez por esse momento, talvez porque você não está clamando o suficiente, né? Como diz lá em 2 Crônicas 16:9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então os olhos do Senhor estão por toda a terra e Ele mostra-se forte para aqueles que o buscam, para aqueles que o coração é perfeito e está em busca dele, né? Está firme com Ele, está na fé verdadeira. Então o Senhor, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está enfrentando, e talvez isso está demorando, talvez o auxílio do Senhor não tenha chegado no momento que você precisava, talvez você tenha pedido a Deus e não tenha chegado o socorro. Algum motivo tem, irmãos. Alguma razão tem. Porque Deus te conhece, Deus sabe o que você está passando. Se você ainda não conseguiu passar por isso, se você ainda não conseguiu vencer isso, é porque alguma coisa Deus ainda quer de você. Porque Deus, tudo que nós passamos, tudo que Ele permite nós passar é para nos ensinar. É para nos mostrar. Deus está nos preparando, irmãos, para tudo quanto nós vamos encontrar na nossa vida. Ele está nos preparando, Ele está nos ensinando para podermos vencer lá na frente. E talvez Ele está querendo isso. Ele está permitindo você passar por uma prova que às vezes para você é grande. Porém Ele, por saber, né, de tudo, Ele sabe que virá prova muito maior do que essa, provas muito maiores. Então Ele já está te preparando nessa que aparentemente é grande. Ele está te preparando para que você possa vencer a prova maior que virá. Então Deus está aí para nos orientar, está aí para nos ensinar, e Ele sabe como ensinar. Então clame ao Senhor, peça ao Senhor socorro, fala com Ele que Ele vai ajudar você. Tenho certeza, Deus vai ajudar você. Não tem por que Deus não te ajudar. Lá em Lucas 11, 9, 13 diz assim: eu vos digo vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Quando a gente pede, Ele dá. Quando a gente busca, a gente acha, a gente bate, Ele abre a porta. O que você tem passado, irmãos, talvez é puro ensino. Às vezes está ruim, às vezes você vai lá, mas está muito ruim. Não aguento mais sofrer. Talvez você está se envaidecendo. Talvez você está esquecendo quem você é e quem você deveria ser. Assim como o povo lá no Egito esqueceram. O povo no Egito esqueceu quem eles eram. O povo no Egito esqueceu o que eles fizeram, o que eles eram e o que eles deveriam fazer. Esqueceram o seu sangue, a sua raiz. Talvez as coisas estão piorando porque você esqueceu quem você é, você esqueceu o porquê Deus te chamou. Talvez você esqueceu até que você foi chamado por Deus para fazer algo diferente, para fazer o diferencial. Às vezes você recebeu dádivas do Senhor e não tem aproveitado. Talvez Deus te deu a mão e você virou as costas. Talvez a vaidade do mundo, a vaidade das coisas mundanas tem te afastado de Deus. E aí você sofre por isso. Talvez Deus conhece que você está sofrendo, mas Ele quer saber também, Ele quer ouvir o seu clamor,
o seu pedido de perdão, sabe? Que Deus quer ver você se arrependendo. Deus quer ver o seu arrependimento. Deus não quer ver o arrependimento da boca, não. Ele quer ver o arrependimento dos olhos, do coração. Irmãos, enquanto as coisas estão boa, enquanto a gente tem alguém, né, nos carregando, como o povo tinha José, estava tudo bem. Mas tirou José, tirou isso daí que está te carregando. E aí, você ficou sozinho agora? Então nós não devemos ficar escorando em algo ou nas pessoas. Nós devemos não olhar para quem está na nossa frente, e sim olhar para quem está acima de nós, quem está no alto. Devemos olhar para Jesus, olhar para o nosso Deus e fazer o que é certo. Não olhando para quem está ali, para quem está aqui, somente olhando para Jesus, fazendo a nossa parte, não esquecendo quem nós somos, não esquecendo o porquê Deus nos tirou daquela vida que nós estávamos. Nós não devemos esquecer as nossas raízes, nós não devemos esquecer da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. E esses são os motivos que estão me dando força de novo para continuar. É lembrar de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. O que Deus tem feito na minha vida, é isso que eu tenho que perceber. Às vezes, irmãos, eu me questiono. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu assisto muitas coisas, tudo assim que não seja, só assisto coisas lícitas, né? Nada que seja errado, não seja pecado, mas assim, eu procuro aprender muito, sabe? Eu leio muito, eu assisto muitas coisas para poder aprender. E às vezes esse excesso de informações me fazem ter questionamentos que muitas vezes eu não gosto, mas acabo tendo. Por exemplo, já muitas vezes, mesmo sendo pastor, já veio aquele pensamento: e se Deus não existir? E se Deus não existe? E se eu estou aí trabalhando, estou aí servindo a uma coisa que nem existe? Porque existem várias teorias que mostram, né, a não existência de Deus. Aí eu fico pensando: e se não existe? Como provar? Como saber se realmente Deus existe? Sabe quando eu sei? É quando eu me coloco diante dessa câmera, desse celular, e quando eu começo a falar da palavra de Deus para você, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a ministrar a palavra de Deus, que muitas das vezes, irmãos, aquilo que eu prego muitas vezes é mais para mim do que para vocês. É quando eu começo a ver Deus falando através dos meus lábios. Porque eu jamais faria isso. Isso não é uma coisa que eu faria. Me colocar diante de uma câmera, publicar um vídeo, falar de um assunto tão complicado que é a palavra de Deus. Eu não teria essa coragem. Mas algo em mim me faz ter. Se eu conheço a minha capacidade, se eu conheço as minhas limitações e sei que eu não seria capaz e nem não atravessaria esse limite, eu jamais faria isso. Se de repente eu faço, é porque alguma coisa, alguma força muito maior me faz fazer isso. E essa força maior é Deus. Aí eu vejo a existência de Deus. É quando eu chego diante de uma pessoa e surgem palavras de consolo, coisa que às vezes eu nem sei como dizer. Então, irmãos, comece a buscar esse Deus. Comece a olhar para o que você passa na sua vida, o que você sente. Não comece a procurar momentos que Deus não estava ali. Comece a olhar para os momentos que Deus estava contigo. Quando Deus falou e você não ouviu. Quando Deus te deu a mão e você não aceitou. Quando Deus tentou te abraçar e você correu, você fugiu. Olhe para esses momentos que você vai ver o quanto você foi ingrato.
Quando nós olhamos para os nossos, para os momentos, às vezes, que nós corremos, fugimos de Deus, aí nós vamos entender o porquê nós estamos passando por tanta luta. Aí nós seremos mais humildes e vamos compreender mais o porquê que muitas vezes nós sofremos. Tudo por erro nosso, nunca por erro de Deus. Se Adão e Eva foi expulso do jardim, foi por erro deles. Se o povo ficou 40 anos no deserto, foi por culpa deles. Se Davi passou a luta que passou com a família dele, foi por erro dele. Dentre outros. É mais fácil culparmos a Deus do que a nós mesmos. É mais fácil nós olhar para Deus e dizer que Ele deixou de abençoar, e nunca olhar para nós mesmos e dizer que nós deixamos de orar, que nós deixamos de buscar. Por isso é o erro, por isso nós sofremos, porque nós conseguimos enxergar erro em Deus e não em nós. Como Jesus dizia, né? Que nós devemos primeiro tirar atrás dos nossos olhos para depois querer apontar dedo para as pessoas. Nós devemos tirar o erro, olhar para nós, né? Reconhecer nossas falhas, nossos erros. Depois não, na verdade, nós nem devemos apontar erro de ninguém, cada um é responsável pelos seus atos. Mas nós devemos fazer diferente, tentar melhorar a cada dia. Irmãos, eu vou deixar vocês com essa palavra. E eu gostaria de fazer só uma oração por você. Eu vou pedir a Deus para nos abençoar sempre. E não repare, irmãos, eu estou fazendo o vídeo um pouco tarde, estou com muito sono, mas é porque, deixa eu explicar para vocês uma coisa pelo qual eu faço o vídeo tão tarde. Eu no caso, live não dá para fazer porque a internet não está muito ruim, então fica caindo toda hora. E eu faço vídeos mais tarde por causa que eu tenho uma nenenzinha aqui que vai fazer 2 anos. E ele é muito bagunceiro, entendeu? Ele não pode ver o celular aqui, não pode ver música, ele começa a gritar, ele começa a querer mexer. Eu não vou ficar batendo nele. Eu não vou bater nele, eu não vou ficar brigando com ele. Então eu espero ele dormir, né? Aí depois que ele dorme, aí eu posso estar fazendo o vídeo, né? Posso botar o fundo, posso falar com vocês sem perder o espírito ali. Então, só que muitas vezes eu tenho que fazer vídeo tarde. Agora são 10 horas e 23 minutos. 22, né? E 23, 10 horas da noite. E eu já estou com bastante sono. Mas eu falei, hoje eu não passo sem fazer o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com você. Quero deixar uma coisa muito clara, né? Que como agora eu sei que meu vídeo está indo para muitos lugares, muitas pessoas estão assistindo, eu quero deixar uma coisa clara, irmãos. Eu não sou formado em teologia. Eu não sou um estudioso que conhece a Bíblia toda a parte teológica, mapas, distância. Eu não entendo muito isso. Quando Deus me levantou, Deus não estava querendo um estudioso. Eu tenho certeza disso. Deus, quando Ele me levantou, Ele queria alguém que só trazesse para as pessoas, que só mostrasse para as pessoas o amor dEle. Eu posso não entender muito da teologia. Nem para mim, nem faz diferença. Porque o que eu preciso entender, eu já entendi, que Deus me ensinou. O que eu entendi foi sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ele enviou os discípulos para as missões deles, ele não disse vai formar professores, não. Ele disse para eles ir e pregar a verdade, pregar que o fim estaria chegando, pregar quem era Jesus, sabe, o que ele era, ensinar as pessoas que o pecado tem perdão, ensinar as pessoas que aquele que está caído pode ser levantado, que aquele que está doente, está enfermo, pode ser curado.
Aquele que se encontra morto pode viver. Ele enviou os discípulos para mostrar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ele enviou os discípulos para poder falar que Jesus te ama. É isso que Deus me levantou para também dizer, que Jesus te ama. Que mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, mesmo você não valendo nada, que eu estou dizendo para você, irmão, mas eu estou falando de mim também. Ele nos ama. Mesmo nós não prestando nem para olhar para o espelho, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos dá a mão, mesmo assim Ele nos levanta de novo e nos dá a chance de recomeçar. Deus não está olhando para a sujeira que nós temos no corpo. Deus não está olhando para a sujeira que nós temos na nossa vida. Jesus não está vendo isso não. Ele nunca olhou e nunca vai olhar para isso. Nunca. Então, quando Deus me levantou, não foi para ensinar você quantos metros tinha o Mar Vermelho. Quando Deus me levantou, foi para ensinar você que Jesus te ama e que está disposto a te perdoar de todos os seus pecados, se você crer. E que lá no céu tem uma morada, tem um lugar esperando por você. Que Deus possa te abençoar sempre. Quero orar por você. Senhor, Pai amado, Pai querido, digno de toda honra e toda glória, Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado por me usar, Pai, como instrumento da Tua vontade. Eu te peço, meu Deus, forças, que o Senhor possa, Pai, me fortalecer cada vez mais. Me fortalece, Pai. Fortalece essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Essa pessoa talvez está pensando em desistir, Pai. Fortalece ela. Nos dá a Tua sabedoria, Pai. Nos dá a Tua coragem, Pai, Teu vigor. Oh, Pai. Nos cubra com o Teu manto sagrado, Senhor Jesus. Independente, meu Pai, da pessoa que está assistindo esse vídeo, independente da religião dela, Pai. Porque o Senhor é um só. Que o Senhor, meu Deus, o Senhor Jesus possa nos cobrir de bênçãos. O Senhor me ensinou que essa lei criada pelas religiões, pelas igrejas, essa lei não vale nada. Essa separação, esse distanciamento um do outro por motivos fúteis, por motivos que não existem. O Senhor me ensinou que o Senhor nos ama. E que sim, Pai, nós fazemos escolhas erradas, mas há uma chance de recomeçar, Pai, há uma chance de mudar essa história. Então nos ensina, Pai. Pai, eu não vou corrigir ninguém. Se essa pessoa faz algo de errado, Pai, quem sou eu para julgá-la? Porque eu tenho certeza que é o Senhor que nos ensinará, é o Senhor que vai nos mostrar qual direção seguir. Um não é melhor do que o outro, Pai. Um não pode apontar o dedo e dizer que está errado, Pai, porque ninguém tem esse direito. Porque nem o Senhor fará assim. Mas o Senhor se encarregará de nos ensinar. Então eu te peço, Pai, que venha nos ensinar e venha nos mostrar o Teu poder e a Tua face. Porque iremos ser salvos não por causa da lei, mas por causa do Teu amor. E que Deus possa nos abençoar. Não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.